dia. Vamos estarmos juntos. Dia especial, celebração a respeito da ressurreição de Jesus. E para nós, cristãos, é algo muito lindo, muito especial. Nós comemoramos. As crianças vão passar uma mensagem daqui a pouco para nós a respeito desse assunto, por isso estamos decorados assim. Mas eu vou trazer uma palavra que não está diretamente ligada a isso, apesar de toda a Bíblia estar falando de algo especial para nós através de Cristo. Mas eu vou tentar ministrar uma rápida palavra a vocês nessa manhã. Quero agradecer a vocês que estão aqui visitando. Tem gente lá de Recife, que bom que vocês vieram. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Deus abençoe, que Deus possa nos abençoar ricamente nessa manhã. Queria que você, se estiver com a sua Bíblia, abrisse em 2 Coríntios 12. Nós vamos ler o versículo 7 ao versículo 10. 2 Coríntios 12, de 7 ao 10. Quero trazer uma rápida palavra sobre esse assunto e falar sobre as nossas fraquezas, nossos tormentos e o poder de Deus, que é manifestado exatamente em meio às nossas fraquezas. Amém? 2 Coríntios 12, versículo 7 diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa é a palavra que nós vamos meditar nesta manhã. E vamos falar sobre esse assunto, nossas fraquezas, nossos tormentos e o poder de Deus. Segundo o contexto dessa palavra, Paulo está tratando com a igreja de Corinto acerca de uma situação que foi gerada por outros apóstolos que vieram assediar a igreja de Corinto. E aí começou uma batalha de Paulo, porque Paulo funda a igreja de Corinto e sai para o seu ministério evangelístico, missionário. E aí aquela igreja foi assediada por alguns apóstolos, por algumas pessoas, e a igreja estava se rendendo, e alguns estavam questionando inclusive o ministério de Paulo, ou seja, aquele que tinha algum mérito para ser respeitado, para ser reconhecido, era Paulo. Porque Paulo foi o fundador da igreja, Paulo estava lutando pelo Evangelho de Cristo, mas de repente ele começa a receber algumas invertidas nesse sentido, e ele começa a sentir e a perceber que a igreja de Corinto estava se desviando por caminhos difíceis. E o apóstolo Paulo traz em primeiro plano, quando você lê o capítulo anterior principalmente, Paulo fala de algumas coisas, ele fala de uma revelação, ele fala que ele foi levado, arrebatado ao céu,
que ele viu coisas que, segundo ele, eram indizíveis, não poderiam nem ser faladas. E aí ele começa a fazer uma defesa de si, falando inclusive dessas revelações, e ele aponta que ele tinha fraquezas. E uma das fraquezas, apontada até por ele mesmo, era a questão de estar ali no limite da sua exaltação pessoal. Ou seja, teve uma experiência muito elevada em Deus, teve algo muito grande, e aí o que me parece ao ler aqui, muita gente olha para esse texto e fala: Paulo tinha algum pecado, Paulo tinha alguma fraqueza de pecado, e isso aqui está relacionado a algum pecado que Paulo cometeu, mas o texto não nos revela isso. Ninguém sabe do que essa palavra, o espinho da carne de Paulo, está de fato se referindo, mas o texto nos mostra algumas coisas. E dentre elas, o texto diz que Paulo fala que ele foi colocado um espinho na carne, e ele estava se referindo às experiências que ele teve espirituais grandiosas. E ele diz que depois destas experiências foi-lhe colocado um espinho na carne, e através de um mensageiro de Satanás para o esbofetear, bater com a mão fechada o tempo todo. Espinho aponta para aquilo que fere, para aquilo que machuca. O espinho na carne aponta para isso, a coisa que vai te incomodar, você vai tentar se livrar daquela dor de qualquer jeito, de qualquer maneira. E o apóstolo Paulo diz que ele orou por 3 vezes, pedindo a Deus que livrasse ele desse problema, porque ele realmente estava sofrendo com essa situação. E tudo aponta para uma questão de mantê-lo dentro de um espírito quebrantado. Você lê o texto anterior, o contexto dessa ministração, dessa fala de Paulo, você vai ver que o objetivo era mantê-lo num patamar humano, mostrando para Paulo que ele não era mais porque tinha tido mais experiências, que ele não poderia se exaltar mais porque ele tinha sido levado, por exemplo, arrebatado, ou no corpo ou fora do corpo. Ele mesmo diz que não sabe, mas ele tinha sido arrebatado ao céu para ver coisas maravilhosas. Mas ainda assim ele era homem, e esse espinho especificamente, ele está, parece que, mostrando a Paulo, o espinho é aquilo que incomoda, e se incomoda você não esquece dele. E aí, mostrando a Paulo, apesar de toda a experiência, apesar de toda a bagagem, apesar de toda a espiritualidade, apesar de tudo, você continua homem, e você não pode se exaltar pelas suas experiências com Deus. E eu fiz um paralelo disso, irmãos, com a nossa vida, né? Porque muitas vezes nós nos esquecemos desta realidade de que somos homens. E por sermos homens temos fraquezas. E por termos fraquezas, não podemos achar e pensar que nós podemos tudo e conseguimos fazer tudo, e podemos atropelar pessoas, e podemos dizer que somos melhores do que outros, porque na verdade o que Deus mostra aqui através dessa palavra, em português claro, em português mais popular, temos que baixar a nossa bola, porque apesar de todas as nossas experiências, por mais lindas e maravilhosas que elas tenham sido, nós somos homens, e nós precisamos de Deus, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do agir de Deus na nossa vida o tempo todo. E esse espinho, que a Bíblia não cita o que foi, ele vinha para atormentar Paulo, para que ele não se exaltasse. Essa era a declaração, Ele fala assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, quando eu olho para isso, eu vejo algumas coisas. Por exemplo,
a permissão de Deus para um agir, né, que não é de Deus na vida de gente de Deus. Olha aí. Não sei se você já passou por coisas e tormentas e situações difíceis que você sabe que não veio de Deus, mas Deus permite. Deus permitiu. E o interessante é que Deus não permite para que a gente sucumba, mas Ele permite para que tenhamos uma experiência de humanidade. Para a gente não achar que por termos Deus ou por termos tido experiências com Deus, somos super-homens. Nós não somos. Nós temos que baixar a nossa bola sim, entender a nossa humanidade, entender as nossas fraquezas. O versículo 10 revela algumas coisas muito interessantes. Preste atenção. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não pode demonstrar fraqueza, principalmente líderes, liderança, acha, né, pensa aí, eu não posso demonstrar meu lado fraco, a minha fraqueza. Meu irmão, nós somos fracos, nós temos fraqueza, todos nós temos. Isso não significa pecado, viu? Porque se você lê a sequência desse apontamento de fraqueza, você vai ver que não necessariamente passa pela questão do pecado, mas o pecado pode até ser inserido nisso. Muitas vezes somos fracos, mediante a proposta de Satanás para nós em relação ao pecado. Mas o que Paulo está dizendo, quando você vai lendo em sequência, são as questões humanas da nossa vida. Nós temos fraqueza, tem coisas que nós superamos bem, tem outras que nem tanto. Tem coisas que a gente passa e que aquilo para nós, né, tem, por exemplo, acontece comigo, né? Eu nunca fumei, nunca coloquei um cigarro na boca, nem para acender. Mas eu lembro que eu era criança, uma vez meu irmão falou assim, pô, pega aí, acende aí para mim e traz. Eu peguei o cigarro dele, peguei o isqueiro dele, levei para ele e ele acendeu e ele fumou. Mas nem para acender eu coloquei na boca. Eu tinha um temor disso muito grande. Meus pais me ensinaram coisas, valores e princípios assim, nesse sentido, e eu tinha muito temor, porque eu achava que se eu fizesse isso eu ia me viciar de uma forma e nunca mais ia largar o cigarro. Então eu não fazia, nunca fiz. E se um dia alguém me oferecer um cigarro, certamente essa não é uma fraqueza minha. Não tenho nenhuma intenção, nem vontade, nem desejo de experimentar para ver o que é. Nunca fiz e nunca vou fazer. Teve até um cliente meu que fumava muito, e aí eu falando com ele sobre isso, eu falei, eu nunca botei na boca. Ele falou, então se você nunca botou, já está nessa idade, nunca bote, porque você pode gostar e se gostar, você vai viver escravo disso como eu sou. Eu falei, pois é, nunca botei, nunca penso em botar. Então o cigarro não é a minha fraqueza e nunca vai ser. Pode fumar do meu lado, pode, incomoda, a fumaça até incomoda, mas pode me oferecer, pode, o que for nesse sentido não é a minha fraqueza. Mas pode ser a fraqueza de outro, assim como a bebida. A bebida não é a minha fraqueza, até porque eu não gosto, o paladar não me apetece, mas pode ser a fraqueza de outro, né? Então, o que isso nos revela? Que nós somos humanos e nós temos fraquezas. Paulo, apesar de ser Paulo, o principal evangelista dos gentios, o homem que evangelizou cidades, o homem que ganhou milhares de pessoas através do seu ministério, ele continuava sendo homem e continuava tendo fraqueza. E ele declara no versículo 10, ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Ele começa a revelar algo, e aí ele diz o porquê que ele sente prazer. Em sequência ele fala assim, olha, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Eu não sei quantos gostam de ser injuriado. Injuriado é quando a pessoa te irrita, te aborrece, pisa no teu calo, isso é ser injuriado. E aí você fala que você não é, né? E te xinga e te provoca, isso é ser injuriado. E Paulo diz assim, eu tenho prazer nas fraquezas e tenho prazer nas injúrias.
Ele continua dizendo, nas necessidades. Tem gente que não consegue passar a mínima restrição, né? Porque nós fomos habituados ao que a gente quer, a gente compra, a gente come, a gente consome, a gente veste, a gente quer, a gente vai lá e faz. E quando não dá para fazer, você faz o quê? Você se aborrece, briga com Deus, diz, Deus não é bom, porque tu não está me dando o que eu quero, né? E Paulo fala, olha, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Paulo foi muito injuriado, nas necessidades, ele passou muita necessidade. Paulo passou muita necessidade. E ele faz esse apontamento para a igreja que não ajudou ele em nada. Sabia disso? Ele faz esse apontamento das necessidades quando você vai lendo toda a história de 1 Coríntios e 2 Coríntios, você entende bem isso. Que era uma igreja que assim, se Paulo estava precisando, eles não estavam nem aí. E Paulo tinha dado a vida por amor a eles, dado a vida no sentido de se gastar. E ele fala isso. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, Paulo, ele mostra aqui um quadro para nós, que nós não somos mais do que ninguém, não somos mais fortes porque temos ministério, porque Deus nos chamou, porque Deus nos amou, porque Deus fez alguma coisa por nós, porque tivemos experiências profundas com o Senhor ao longo da nossa vida e da nossa história. Eu, quando estava lendo isso aqui, o Espírito ministrou ao meu coração e para mim algo muito, muito especial. Nós estamos vivendo uma nova realidade da Igreja do Novo Tempo, só que a Igreja do Novo Tempo, ela não nasceu hoje, como a Leila falou aqui. Nós temos uma história de 16 anos, 15 ou 16 anos, não sei bem, eu vou confirmar isso através dos documentos, eu vou trazer para você. Porque até a razão pela qual eu não sei dizer hoje, foram as tribulações que passamos. As lutas, as perseguições, os traumas que nos foram gerados. E no auge do nosso ministério, quando estávamos crescendo, implantando igrejas, fundando, mandando pastores, teve um tempo na igreja do Novo Tempo que nós tínhamos 5 pastores sentados, 6 pastores sentados no mesmo ambiente, e a gente unidos, glorificando a Deus, ministrando ao Senhor, levantando vidas, levantando pessoas, e parecia que nada ia acontecer, e de repente aconteceu. Uma tempestade nos sobreveio, e aí aquilo que Paulo menciona aqui, olha, as fraquezas, as injúrias, as necessidades, né? As perseguições, as angústias por amor a Cristo, isso nos abateu. E cadê aquela experiência toda que a gente teve? Nós continuamos homens. E teve gente que me cobrou, mas pastor, você não pode parar. Eu sei que eu não posso, mas eu preciso de um tempo. Dá um tempo para mim, dá um tempo para minha família. Passei noites acordado, passei injúrias, passei por situações em que as pessoas nos acusavam de coisas que nós não fizemos. Passei por situações que as pessoas nos traíram, pessoas em quem nós confiamos. E vocês me conhecem, sabem que eu não falo desse assunto, mas essa palavra me foi ministrada no Espírito quando eu estava lendo a respeito do que Paulo passou. E Paulo disse o seguinte: olha, tudo isso que eu passei me serve para uma coisa. Primeiro, para que eu não me exalte, para que eu não ache que tudo o que está acontecendo veio pelas minhas mãos, pelo meu esforço, pelo meu trabalho, ou por algo, ou por uma comunhão maior que eu possa pensar ter com Deus. Eu não sou isso. Aleluia. O Senhor abateu Paulo e disse: Paulo, você vai carregar um espinho. E não foi Deus que colocou esse espinho. Entenda bem, porque às vezes a gente mistura as coisas. Foi Deus que fez. Deus não fez, Deus permitiu. Porque segundo o próprio Paulo, a Bíblia diz que ele fala: olha, um mensageiro de Satanás me trouxe esse espinho na carne. Não sei que espinho era esse, mas estava ligado a esse escopo de coisas que Paulo fala aqui, olha, fraqueza, injúria, necessidade, estava ligado a isso. E aí Paulo diz: olha, apesar
de eu ter evangelizado vocês, apesar de eu ter lutado pela vida de vocês, apesar de eu ter tido uma experiência linda com Deus, que eu não posso nem contar as coisas que eu experimentei no céu, quando lá fui arrebatado. Apesar disso, o Senhor permitiu que eu tivesse um espinho na carne. Esse espinho me incomodava, como um mensageiro de Satanás que me esbofeteava diariamente, e eu não conseguia me livrar dele. Aí eu pedi a Deus, fui pedir ao Senhor: Senhor, me livra, por 3 vezes. Paulo diz que pediu ao Senhor que o livrasse. As coisas acontecem que são permitidas por Deus por um propósito, e porque Ele nos conhece, assim como foi com Jó, por exemplo. Por que permitiu Jó passar pelo que passou? Por quê? Por que Deus permitiu que eu, com a minha família, com a minha esposa, com o ministério que nós estávamos liderando e que estamos liderando ainda, por misericórdia do Senhor, por que Deus permitiu que nós passássemos? Deus tem sempre um propósito. O propósito de Deus Ele não revela de imediato, mas o propósito de Deus é um processo. As coisas vão acontecendo, e quando a gente acha que está fraco, aí é que nós somos fortes, porque o poder do Senhor se manifesta na nossa fraqueza. É quando a gente acha que vai morrer, é que o Senhor nos levanta para dizer: olha, você é fraco, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. O que está acontecendo com o nosso ministério é um sinal disso. Nós achávamos que íamos morrer. Ao sairmos lá do ambiente que estávamos, achávamos que encerrou. Teve gente que falou: não para, pastor, vamos continuar, pega não sei o que, aluga não sei onde. Eu falei: não vou fazer. Primeiro, porque eu não tenho direção de Deus. Segundo, porque eu estou ferido. Dá um tempo para mim. Sou homem, entenda bem. O tempo de Deus, e no tempo de Deus as coisas são perfeitas, elas se encaixam. A Bíblia fala isso. Elas vão se encaixando. Sabe o que aconteceu? Eu falei assim: eu não vou deixar de cultuar ao Senhor. Vou cultuar ao Senhor com a minha família e com aqueles que quiserem estar conosco. Não obriguei ninguém a vir comigo, a estar comigo, a andar comigo. Não pedi a ninguém para fazer isso. Cada um fez as suas escolhas. E nessas escolhas, alguns vieram. E aí eu me reuni na minha casa. Tinha um pastor amigo que, estava ali ombrando comigo naquele momento. E ele falou assim: pastor, não vamos parar e tal. E aí eu falei: vamos para minha casa. Aí comecei a me reunir na minha casa, com a minha família e com alguns irmãos. Da minha casa, da minha família, com alguns irmãos, nós tivemos a necessidade de nos reunir na casa do pastor, que é a casa da pastora Maria, porque ele adoeceu, porque ele não tinha mais condições de dirigir o carro e de ir até a minha casa. Então nós fomos para a casa dele e ficamos ali algum tempo. Passado um tempo, foi Edmar e Palmir para lá também, se reuniram com a gente, passaram a estar com a gente, decidiram ficar com a gente. Não tinha igreja, não tinha estrutura, não tinha instrumento, não tinha som, não tinha nada. Tínhamos nós, com as nossas bagagens, com as nossas experiências e com a nossa sofrência, carregando nossos traumas, carregando a nossa vida marcada por traumas, por insultos, coisas. E eles quiseram ficar com a gente, e nós ficamos muito felizes com a presença deles, com a chegada deles, e continuamos caminhando. Aí veio a pandemia, afasta todo mundo, tem todo mundo em casa, ninguém faz reunião em lugar nenhum. Aí fizemos por lá. Agregou outros irmãos que até hoje nos assistem pela live. Aí, o propósito de Deus se manifesta, e às vezes a gente não entende nada. Se você disser que está entendendo tudo que está acontecendo na tua vida, eu vou dizer para você: Deus não está agindo muito na tua vida, porque quando Deus age, você não entende muita coisa. As coisas vão acontecendo e vão nascendo e vão brotando, e você vai entendendo: olha, Deus está movendo, Deus está agindo. O poder de Deus está se manifestando na minha fraqueza.
Olha isso, eu não posso fazer, mas Deus pode. Eu não consigo agir, mas Deus age. Eu não tenho força para reagir, mas Deus tem poder para me fazer reagir. Eu falei, Deus, que coisa tremenda. E o Senhor ministrou isso ao meu espírito. Nós passamos o tempo da pandemia e falamos, vamos voltar. Aí quando voltamos, todo mundo pegou Covid. Aí volta todo mundo de novo para casa. E uma tribulação e o propósito de Deus se confirmando em nós, mas nós nunca deixamos de estar juntos. E talvez esse tenha sido o segredo para a gente continuar rompendo. E aí mantivemos a nossa unidade, mantivemos o amor, o carinho uns pelos outros, a ligação. Passei por problemas financeiros, fui sustentado por irmãos. Não tinha nem nada disso aqui anotado para falar, mas vou falar para a honra e glória do Senhor, para entender que nós não somos nada, nós somos homens, dependemos do Senhor, da sua graça e da sua bondade. E aí Deus usou pessoas, cuidaram de mim, da minha vida, com amor, com alegria, sem peso no coração. E nós continuamos, nós avançamos. A minha vida deu uma mudada, transformou, e eu saí de um trabalho que eu tinha, fui para outro, comecei a ganhar menos. É um negócio de louco essas coisas de Deus. Aí comecei a ganhar menos, fiz a opção de ganhar menos, mas ter um pouco mais de qualidade de vida também, para estar com a minha família. A gente duro, mas junto. E aí ficamos assim, estamos assim até hoje. Mas Deus está com a gente, Deus está no negócio. Aí começamos a nos reunir nesse lugar. Um espaço, uma escola. E eu sempre entendi isso, que a presença de Deus não depende de tempo, depende de gente. Gente é tempo. E quando gente se reúne, ele falou isso, onde 2 ou 3 se reunirem, eu estarei presente. Jesus está aqui por nossa causa, nós estamos aqui por causa dele. E aí começamos a nos reunir, de repente, não muito tempo, 2 semanas atrás, acho, 1 semana, 2, não lembro, a Edma e o Valmir me procuraram e falaram, pastor, tem esse espaço aqui, dá para fazer? Eu falei, glória a Deus. E aí nós fomos movendo, os irmãos nos ajudaram e a gente começou a fazer essa obra. Aí depois eu vou te convidar para olhar ali dentro. Bonitinho, tá ficando bacana, espaçoso. Tá feinho agora, mas já estou vendo pelos olhos da fé. Bonitinho, vai estar tudo arrumadinho daqui a pouco. Né? Compramos essas cadeiras aí que a gente pode sentar com segurança. Aguenta 182 quilos, segundo o vendedor. 182, então me aguenta bem, tranquilo. Estou abaixo disso ainda, mas é isso. Aí compramos as cadeiras e Deus está fazendo, Deus está conduzindo. Eu estava conversando isso com a pastora Maria. Pastora, Deus vai mostrando, Deus vai dando o caminho, porque é Ele que tem o poder. Eu tenho a fraqueza, Ele tem o poder. É sério. Você tem a fraqueza e Deus tem o poder. O Deus que você serve, o Deus que você professa, Ele é todo poderoso. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. O apóstolo Paulo coloca isso, irmãos, de uma forma linda, e ele fala, olha, eu me glorio, eu sinto prazer nas fraquezas. Mas é por isso, quando a gente entende o que Paulo estava dizendo, que a gente pensa assim, espinho na carne é pecado, né? Primeira coisa que a gente pensa é a seguinte, espinho na carne, Paulo tem um espinho na carne e um mensageiro de Satanás para o esbofetear, está em pecado. Não está em pecado, irmão, é fraco porque é homem. Entendeu? Paulo declara, inclusive nesse texto aqui, ele declara que ele não é nem eloquente. Você acredita que Paulo não é eloquente? Paulo não sabia falar? Eu quando vi Paulo falando, é falsa modéstia, não é não? Mas ele explica, eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, mas eloquente eu não sou. Vocês estão escolhendo a eloquência, falando para os irmãos de Corinto, estão escolhendo quem fala bem. Eu não falo bem. Ele não fala bem, tanto não fala que ele falou uma noite inteira e o menino que estava na janela caiu, dormiu e caiu lá embaixo da janela. Paulo teve que orar por ele para ressuscitar ele. Porque uma noite inteira falando, uma pessoa que não é eloquente, tu imagina isso. Eu dormia também.
Mas Paulo fala, eu não sou eloquente, eu tenho sabedoria e tenho conhecimento. Isso eu tenho. Mas eloquência eu não tenho. E vocês estão indo por um caminho da eloquência, vocês estão escolhendo a eloquência. Então Paulo, ele não se furta a dizer as suas fraquezas, a dizer das suas limitações, a dizer das suas lutas, e falar das fraquezas, das injúrias, das necessidades. E aqui era um espeto na vida dos irmãos de Corinto, que ele fala, tive necessidades e vocês não me ajudaram. E eu não estou pedindo também não. Ele fala assim, falo isso e não estou pedindo a ninguém. Primeiro porque Deus me supriu, segundo porque eu trabalho, e terceiro porque as igrejas me ajudaram, menos vocês. É assim que Paulo trata os irmãos de Corinto. E ele fala das perseguições, das angústias por amor de Cristo. E aí ele resume dizendo, porque quando sou fraco, então sou forte. O que Paulo quer dizer com essa expressão? Então, quando sou fraco é que sou forte. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que a gente é capaz, a gente sofre todas estas agruras. Nós todos aqui, se você apontar um líder religioso, um líder, sabe, cheio de Deus, alguém que, sabe, faz cair fogo do céu, se vocês apontarem esse cara hoje, eu vou dizer para você que ele também passa e passou por estas coisas. Teve fraquezas, tem necessidades, tem angústias, sofrimentos. São coisas que atormentam o nosso ser, atormentam a nossa alma. E aí, Deus faz isso para nos forjar, para tirar e extrair o melhor de nós. Eu hoje não sou o mesmo. Outro dia, domingo, a gente estava conversando e ele falou assim, pastor, já passou por muita coisa. Falei, pior é saber que ainda tem muito que passar. Jesus não voltou ainda, né? Então tem muita coisa ainda para acontecer. E você passou por muita coisa e vai passar ainda por outras. Mas nós precisamos saber que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Quando a gente está arriado, quando a gente está baixo, quando a gente está, sabe, querendo, pensando em desistir, entrar na caverna como Elias fez, o Senhor vai soprar uma brisa, vai vir algo. Você não precisa ficar planejando, não, eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, lá na frente vai dar aquilo. Eu confesso para vocês, eu planejo algumas coisas, muito poucas coisas em relação ao meu futuro, para a minha família. Mas em relação à minha vida espiritual com Deus, é um passo por dia, meu irmão. Jesus, quando orou, sabe, e ensinou a oração do Pai Nosso, o que ele disse? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe, não fique preocupado com amanhã, porque basta cada dia o seu mal. E a gente sabe e entende isso. E a gente vai dando um passo de cada vez, a gente vai fazendo, e sabe, Deus vai conduzindo, e Deus vai mostrando. Eu não me antecipo, não me precipito, eu não faço assim. Eu procuro andar de acordo com o que Deus vai dizendo e vai falando. Quando o Senhor mostra, a gente avança. Quando o Senhor não mostra, a gente espera. Porque o Moisés ensinou a gente assim. Moisés disse assim, olha, eu não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo, Senhor. Sabe, o que Moisés estava dizendo? Eu fico parado, mas não avanço se a tua presença não estiver comigo. Porque a garantia de poder de Deus é a presença de Deus na nossa vida. E Ele que reverte todas essas coisas, Ele que muda tudo. Se sofremos hoje com investidas do inferno, Deus fará algo grande conosco. Paulo orou 3 vezes. O problema tem que nos aproximar e não nos desanimar e nos afastar. E muitas vezes nós estamos com um problema, estamos sendo esbofeteados, estamos com um espinho na carne, e por causa disso alegamos que não podemos estar na igreja, não podemos estar juntos, não podemos caminhar, não podemos continuar. Mas com Paulo aconteceu diferente, ou seja, ele é esbofeteado, ele tem um espinho na carne, ele tem um problema, mas ele tem um ministério para continuar. Sim ou não? Um ministério, o cara, ele não para.
apesar de todas as agruras que ele diz que sofreu, necessidades, fraquezas, angústias, perseguições, tudo isso ele estava sofrendo, mas ele continuava com o seu propósito. Sabe o que ele fez com a sua fraqueza? Ele foi dizer para Deus: Deus, não estou aguentando. 3 vezes ele foi falar isso com Deus: Senhor, não estou aguentando. Segundo um texto que eu peguei, que eu fui ler a respeito desse assunto, a oração de Paulo nesse contexto tem uma expressão chamada paracaléu, que significa quando alguém fraco recorre de maneira incisiva a alguém muito forte para pedir socorro, para pedir ajuda e socorro. O que Paulo fez foi muito mais que orar. Paulo foi clamar ao Senhor. A Bíblia diz isso, que ele clamou ao Senhor. E o clamar ao Senhor expressa essa palavra aqui, paracaléu. O que é paracaléu? No original está assim: paracaléu significa quando eu, que sou fraco, reconheço a minha fraqueza, vou buscar em alguém que é mais forte, mais poderoso, uma solução, uma ajuda para a minha fraqueza, para solucionar aquilo que me incomoda, para solucionar aquilo que me abate. O que Paulo fez em orar 3 vezes foi paracaléu. Ele foi ao Senhor e disse: Senhor, Tu podes todas as coisas, eu sou fraco. Reconheceu que era fraco. Mas Paulo tinha subido ao céu, tinha visto o paraíso, segundo o relato dele. No capítulo anterior você vai ver, ele viu o paraíso, ele viu coisas inefáveis, ele viu coisas que ele pronuncia dizendo são indizíveis, não dá nem para falar delas. Paulo viu que cara. Paulo, quem era Paulo? Paulo era o missionário do tempo dele. Pedro recebeu uma palavra de Deus, olha, do Senhor Jesus, falou: Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e dizendo para Pedro que ele iria dar continuidade ao ministério. Pedro assumiu a igreja. Paulo chega depois e vai rasgando o mundo da sua época, as regiões da sua época, com o Evangelho de Cristo, ministrando e falando. Então Paulo não pode sofrer. É o pensamento de muitos de nós. Mas eu estou me entregando, Senhor, eu estou na Tua obra, eu estou, me dedicando, eu estou cumprindo a minha parte, eu estou pregando o Evangelho. Não posso passar por isso. Pode, meu irmão. Se Paulo passou, Paulo é referência máxima de gente de Deus, cara que arrebentava no ministério. E às vezes a gente fica lamentando. E Paulo foi levar para aquele que é mais forte que ele, para aquele que é mais poderoso que ele, como diz essa palavra paracaléu, de maneira incisiva, ou seja, sinalizando, chamando a atenção, pedindo a Deus: Deus, vem sobre mim, porque eu estou sucumbindo a esse espinho que está na minha carne, a esse esbofetear de Satanás. O Senhor o socorreu. O socorro de Deus não veio como Paulo pensava. O que Paulo pensava era o seguinte: eu vou recorrer àquele que é mais forte que eu, porque eu não consigo sobreviver mais com esse espinho na carne, eu não consigo mais caminhar com este peso. Que é assim que a gente pensa quando as coisas estão pesadas sobre nós. Eu não aguento mais, eu não vou suportar, eu não vou avançar, eu não vou. Aí o casamento não está bom, a gente pensa isso. Aí a situação acontece no trabalho, a gente pensa: eu não vou suportar, não vou aguentar. Já pensei em sair do meu trabalho recente umas 3 vezes. Falei para minha mulher: calma, é isso mesmo. Mas é assim que a gente pensa. Mas levar para o Senhor, às vezes a gente pensa assim: eu vou levar para o Senhor, e o Senhor vai fazer alguma coisa, vai mudar a história do que está no outro. O Senhor vai mudar o outro, né? A gente pensa sempre isso. Quando eu orar, que fulano está me atormentando, quando eu orar, o Senhor vai mudar ele, ou vai preparar e levar, sei lá. É um desejo do nosso coração, é sempre assim. Gira em torno disso, de resolver o problema da nossa ótica. E aí acontece algo muito especial. Ele vai falar com aquele que é mais forte, que é mais poderoso, que com o assopro da sua boca pode mudar tudo.
Eu não preciso nem falar. Se Deus soprar, muda tudo. Transforma tudo. E aí sabe o que Deus fala? Para Paulo, Deus não muda nada naquele momento. Deus não muda ninguém, a não ser Ele próprio. Deus não vai transformar os que o perseguiam. Deus não vai mudar a história, e isso serve para nós, porque muitas vezes nós estamos esperando que o outro seja transformado, para que nós tenhamos alívio nos nossos espinhos, e nós tenhamos alívio nos nossos bofetões que recebemos, como diz as Escrituras. Paulo foi talvez com essa expectativa, e sabe o que acontece? Deus fala para Paulo assim: Paulo, preste atenção no que eu vou te dizer, escute bem o que eu vou te dizer, e eu quero falar isso para você que veio aqui, para você que está nos assistindo, cara. O Senhor respondeu para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há algo especial que acontece quando nós estamos dependendo única e exclusivamente do agir de Deus. E esse algo especial não vai se configurar ou se manifestar da forma como nós pensamos. Porque Deus poderia ter tirado todo o espinho da carne de Paulo e dito: Paulo, agora vive a tua vida. O que poderia acontecer é o que Paulo diz, o motivo do espinho. Paulo poderia se exaltar, estar fora da presença de Deus e achar que ele era muito, porque ele foi ao céu, porque ele abriu igrejas, porque ele fez e aconteceu. Sabe, o Senhor fala para ele: não vai mudar nada nisso, você vai continuar com o espinho na sua carne, mas sabe o que vai acontecer? Você vai contar com a minha suficiência, e a minha suficiência vai te bastar. A graça é o favor que você não merece, mas ela é suficiente, ela preenche, ela anula os efeitos contrários do pecado, ela anula os efeitos contrários que vêm sobre a tua vida. A graça muda isso. Então o Senhor diz para ele: olha, a minha graça te basta. Ou seja, estar ligado a mim, confiando em mim, andando comigo é o que te basta. Não se preocupe com as outras coisas. Não se preocupe com o espinho que você sente na sua carne. Olhe para mim. Se apegue a mim, sabe? Coloque o teu alicerce sobre mim, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra do poder que se aperfeiçoa na fraqueza, irmãos, me dá uma força para seguir, me dá uma condição para continuar. Porque a primeira coisa que eu identifiquei quando lia esse texto, para trazer essa palavra agora aqui para vocês, a primeira coisa que eu identifiquei é que eu sou fraco. E que a minha humanidade não deixou de existir porque eu aceitei Jesus. Muito pelo contrário. Eu comecei a perceber mais ainda a minha humanidade, como eu sou fraco, como eu necessito de Deus, como eu sofro com as agruras da vida, sabe? Mas o meu poder, segundo o Senhor diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se eu sou fraco, eu sou um campo de ação do Espírito Santo. Se você é fraco, se sente fraco, em alguns momentos você acha que não vai suportar, porque você é fraco. Se você é fraco, você é um campo potencial para a ação de Deus, para a transformação de vidas, para mudanças. E se você sofrer, sofra por amor ao Senhor, sofra por amor ao Evangelho, confie no Senhor, porque o seu poder vai ser manifestado. O poder de Deus manifestado, ele transforma as coisas, ele muda as circunstâncias. Mas Deus tem propósitos. Se Deus permitiu que alguma coisa acontecesse, você passa pelo que aconteceu. Vai passar da mesma forma como Paulo passou, reclamando muitas vezes, dizendo: mas eu estou sendo injuriado, mas eu estou sendo ferido, mas passa pelo processo, porque você vai experimentar o poder de Deus logo em seguida, porque é nessa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Amém? Se você se sentir fraco, escute o que eu estou te dizendo. O
poder de Deus se manifesta na fraqueza. Eu vou encerrar essa palavra com uma ilustração, para dizer o quanto nós somos homens, o quanto a nossa humanidade às vezes nos tira do centro da vontade de Deus, o quanto a nossa humanidade às vezes nos prepara determinadas armadilhas. E eu vou mostrar algo para vocês nessa manhã que aconteceu comigo durante essa semana. E na minha humanidade, eu de pronto falei, vou agir dessa forma e dessa forma. Aí mostrei para minha esposa falou assim, está amarrado em nome de Jesus. Eu falei, está amarrado mesmo, em nome de Jesus. Vou agir assim, assim, pá. É a minha fraqueza. Sério? Percebe que a gente, muitas vezes, no ímpeto da nossa, né? Nós temos conhecimento de Deus. Sabe o que aconteceu? Satanás deu uma distraída essa semana. Se distraiu, ele é um Zé Mané. Deu uma distraída, aí uma filha dele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ele me mandou uma mensagem, eu vi uma mensagem, um número que eu não conhecia, uma mensagem estranha. Eu fui olhar, quando eu abri, eu falei, sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Era a mensagem que vinha assim, ó, não sei se dá para você ver. Tem um pilintra aqui, né? Por isso, se você quiser, eu mostro no meu celular, eu vou mostrar aqui para os irmãos da câmera também. E engraçado que é uma mensagem assim, para eles boa, tá? Uma mensagem, eu vou tentar ler para vocês, só para vocês entenderem como é que começa. Mas até para passar uma mensagem boa é meio que ameaçadora, sabe? Aquela coisa de, se não fizer o que eu quero, vai morrer, quebrar. Sabe? Meio assim. Escute isso. Você pediu que eu falasse com você hoje. Não foi? Eu falei, não. Então, estou aqui. A minha criança. Eu já lhe dei tantas provas da minha presença em sua vida. Mas mesmo assim, sempre que algo não sai direito, você estava esperando. Você duvida de mim? Não. Claro que não. Claro que não estou bravo nem decepcionado com você. Quero que você apenas de fato confie em mim, nos meus planos, nos meus caminhos. Saiba que tudo que vier contra você, eu reverterei. E usarei a seu favor. E te trouxe sã e salvo até aqui. E te levarei em segurança até o seu destino. E encerrou. Mas a imagem do tranca-rua lá, do chifrudo, de fundo. Aí eu peguei. Aí, qual é a tua reação? Eu pergunto a você, você recebe o negócio dele. Está amarrado? Vou bloquear. Sabe? Aí eu pensei, eu falei, vou bloquear. Bloqueia. Aí eu falei, não vou bloquear. Aí eu falei, Senhor, agora manifesta o teu poder na minha vida. Satanás se distraiu, botou ela para falar comigo, então ela vai ter que ouvir. Eu mandei para ela, bom dia. Não lhe conheço, nem sei seu nome, mas agradeço a mensagem, pois deve ter sido enviada com muito carinho e pautada em sua fé. Sendo assim, além de agradecer, quero compartilhar com você algo especial, também com todo carinho. E aí eu comecei a falar, resumir a Bíblia para ela. Minha esposa disse, você resumiu a Bíblia. Porque eu escrevi um texto gigante, cheio de versículos bíblicos, como esse: eu irei à sua frente, aplanarei as montanhas, arrebentarei os portões de bronze, quebrarei as suas trancas de ferro, e lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo teu nome. E embora você não me conheça, olha esse ponto aqui, embora você não me conheça,
Minha esposa disse que ela não ia ler tudo. Eu falei, vai ler tudo. Embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. E somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Eu fui escrevendo aquilo que o Espírito foi me dando, peguei nas Escrituras, os textos e fiz um livro para ela. Eu dei um texto gigante. Minha esposa falou, não vai ler. Eu falei assim, vai ler. E vai ler tudo. Se ela nunca teve uma experiência com Deus, se ela nunca ouviu alguém falar de Jesus para ela, ela vai ler. Depois de tudo que eu escrevi, aquele que porém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Botei aquele texto, aquele que me segue não andará em trevas, mas tem a luz do mundo, tem a luz da vida. E aí no final botei feliz Páscoa, que Deus te abençoe. Amém. Ela leu, eu creio que ela leu. Ela deve ter ficado curiosa para entender, porque no meio do texto fala muito de eu sou o Senhor e não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Ela está crendo em algo que não é verdade, ela está crendo em algo que é um engano, mas eu tenho a responsabilidade, apesar da minha fraqueza era falar um monte para ela, de bloquear ela, mas de verdade o que Deus esperava era que o poder dele se manifestasse na minha fraqueza para salvar, para atingir. Ela leu isso, eu creio que ela leu. Por maior que tenha sido o texto, ela leu esse texto, ou pelo menos parte dele. E esse texto eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Não sei nem o nome dela, mas eu profetizo que esse texto não vai sair do coração dela e ela vai se arrepender e vai aceitar o Filho de Deus. Percebe o motivo pelo qual Deus usa as nossas fraquezas? Sabe que como? Entende por que o poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas? É quando a gente é fraco assim, é quando a gente é debilitado assim, quando a gente é pequeno assim, que o poder de Deus entra para mudar, para transformar, para alterar o curso da história e para fazer de um Paulo quem ele foi, para fazer de um Ricardo quem ele está sendo, para fazer de um Domingos quem ele está sendo, para fazer de cada um de nós o que nós estamos sendo. E não estamos sendo por mérito, não estamos sendo porque tivemos grandes experiências com Deus, estamos sendo porque somos fracos e porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Receba essa palavra nessa manhã e que o Espírito de Deus possa trabalhar no teu coração nesse sentido, que você possa guardar essa palavra no coração a ponto de dizer, Senhor, eu realmente sou fraco, eu descubro isso, eu sei disso, eu tenho certeza disso, mas eu confio que o teu poder se manifesta na minha fraqueza. E quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. É quando isso acontece. É quando entra o poder de Deus para mudar a história. O poder de Deus para transformar as coisas. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu gostaria de deixar essa manhã para vocês. E que Deus possa nos abençoar. Eu quero orar antes de qualquer coisa. As crianças agora vão vir, vão fazer uma apresentação. Nós cremos que será uma coisa linda, uma mensagem linda de Páscoa, que de fato é a comemoração desse dia. Mas em nome de Jesus, que nós possamos nos render ao Senhor e ao seu poder, à força do seu poder, porque o que Ele tem para fazer em nós, conosco, através de nós, depende disso. Depende de um reconhecimento da nossa fraqueza, das nossas limitações, do seu poder. Amém? Curva a sua cabeça, ore comigo. Deus, em nome de Jesus, nós estamos juntos nessa manhã, neste lugar. Temos escutado a Tua voz, a Tua palavra, que é rica, poderosa, abundante, transformadora, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Quero te louvar, Senhor, pelo entendimento que Tu tens trazido a nós nesta manhã, com essa palavra. Quero te agradecer, ó Deus, pelo fato de entendermos que as nossas fraquezas acabam sendo um terreno fértil para a manifestação do Teu poder. E
E que assim seja, e oramos e te pedimos para que assim seja. Que cada um de nós possamos reconhecer as nossas fraquezas, limitações, debilidades. Possamos reconhecer que não somos bons o bastante por conta das experiências que vivemos um dia, mas que somos teu povo e somos dependentes de ti, que precisamos da tua graça todos os dias. Que teu Espírito venha confirmar essa palavra nos nossos corações, corações de todos, aqueles que estão ouvindo essa palavra nesse momento, daqueles que a ouvirão depois, mas que a tua boa mão possa alcançar a todos e transformar a todos e mudar a nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para conosco. Muito obrigado, Senhor, pelo que tu tens feito. Muito obrigado pelo que avançamos até aqui. E, Senhor, é muito bom ver que teu poder tem se manifestado em nossas vidas. Te agradecemos, te louvamos. E te agradecemos pela morte na cruz e pela ressurreição de Jesus. Ó Senhor, muito obrigado, porque a ressurreição demonstrou a tua vitória sobre a morte e a nossa vitória sobre o pecado. E obrigado, Senhor, porque nós não seríamos capazes de fazer isso, mas tu fizeste por nós, mudando, Senhor, toda a história, transformando toda a história. E agora, Senhor, que vamos participar da celebração da Páscoa neste lugar. Que o teu Espírito possa conduzir o ministério infantil, as crianças, as professoras, e abençoar esse momento, assim como temos vivido aqui momentos tão tremendos, Senhor, com a tua presença entre nós. Que possas nos abençoar, nos dar também uma semana de vitória, no dia que começa hoje, na semana que começa hoje. Que seja uma semana de vitória, de triunfo para o teu povo, pautado no teu poder manifestado em nossa vida. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém.